Eu faço esse ano, Preto, em novembro agora, 25 anos de crônica. É muita 25 coisa. anos de crônica. Ninguém fica esse tempo todo... 25 anos de crônica. Não tenho um processo. Sabe por quê? Porque eu não inventei nada contra ninguém. Não difamei ninguém. Até os arrobos de coragem de dizer, desafio a dizer, nunca desmentiram. Por que nunca desmentiram? Porque tinha fundo de verdade, eu tinha o documento. Ontem não, na segunda-feira, um dado que me chamou a atenção, como você disse que a coisa veio na cabeça agora, que eu saí correndo da Fonte Nova, que eu estava na reunião do conselho, né? Tá tendo eleição do conselho fiscal, já dei meu voto, né? Aí eu estava na reunião, e aí, o mais engraçado, o regulamento dessa eleição tem 5 eleições, essa é a 5ª. Só nessa que alguém resolveu reclamar porque não tem debate. Os mesmos que ganharam as outras 4 e estão achando que não vão ganhar a 5ª, reclamando porque não tem debate. Nas outras eles não defenderam o debate. São coisas assim que você não entende. Assim, se eu acho que estou bem, eu não falo nada. Se eu acho que estou mal, eu reclamo. Mas peraí, por que tu não reclamou das outras 5? E aí, lembrando disso, eu estava vendo a live do Darino com o André Uzeda. Ele trouxe um dado interessante, como é o futebol, né? Todo mundo diz assim que a democratização não é a democratização em si, os números dela. Ah, porque depois da democratização o Bahia só teve grandes gestores, fulano de tal, não vou falar no nome, é um perfeito, é o Midas, tal e tal. Tá bom. O Bahia sai, depois de uma auditoria que foi registrada na Justiça, de 83 milhões de débito, e vem para o período que a SAF pega com 300. Incrível, né, rapaz? De 2013 para cá, 217 milhões, a dívida cresceu. Já pensou se fosse eu, você, Anderson, presidente? Era ladrão, era desgraçado, era incompetente, verdade, não vale nada. Mas todos que estiveram, Schmidt, Santana, Belintani, 217 milhões de débito. Que lindo, né, rapaz? Ah, Barão, você tá esquecendo dos 35 milhões do Opportunity. Abata? Os 35 mesmo milhões? Assim? Ah, você tá esquecendo os 22 milhões da BWA. Peraí, que não eram 22. O cara chamou para um acordo de 6 milhões. Acharam que o cara era a laranja da família antecessora, peitaram e não pagaram. Depois de 10 anos, o bolo cresceu, meu filho. Tá entendendo a noção das coisas? Aí diz assim, pegamos o clube da Berlinda. Pegou. Tinha que mudar mesmo. Tava uma porcaria mesmo. Você sabe disso. Você jogou lá, você sabe. Tinha que mudar mesmo. Os métodos operandi, as coisas. Você ainda era muito novo, Anderson. Deve ter acompanhado assim, como atleta, que eu acho que você era da base de um clube de futebol, quando você tá. Então não acompanhou. Mas Preto já era atleta, mas sempre foi antenado. O Arthurzinho chegou para treinar o Bahia em 2008, filho. Chegou lá, quando abriu a peste do armazém, não, rapaz. Do depósito. Almoxarifado. Quando abriu o almoxarifado, tinha 2 jogos de colete e 6 bolas, meu filho. Pra você começar um trabalho de uma série C. Eu parei de jogar em 2007. Eu tive que pagar minha cirurgia do tendão, porque o clube não teve dinheiro pra pagar. Eu levava salada pra comer de noite. Como é que não tinha que mudar isso aí? Claro que tinha que mudar, irmão. Vai ter que dar 200 conto ao ABC, meu irmão. O ABC não perdeu o jogo pro Rio Branco, todo mundo sabe disso. 200 no hotel. Não, no hotel não, na saída do vestiário. O cara mostrou no hotel, tá aqui. Quando voltar pro hotel, se vocês tiverem o resultado, você mete mão. E deu certo. Aí o cara que entregou o pênalti, chamaram o treinador, o goleiro chamou o treinador e fez, professor, tira o homem que a gente... ele vai tirar nosso dinheiro. Tiraram o zagueiro. Ele foi só com o menino. No ano seguinte, o treinador veio treinar o Bahia. Lembre disso. Foi o mesmo que promoveu a meninada e a meninada segurou o jogo. Bahia, primeira vez que o Bahia subiu em campo, 2008. Ô, Baroni, e por que aprovaram as contas desse último ano? Maioria, né, Preto? Maioria, você é o candidato da maioria. Aí, todo colégio eleitoral é assim, né? O presidente tem o Congresso à sua disposição, ele não vai passar os projetos dele? Vai, porque a maioria vai estar com ele. Maioria. Porque assim, eram 70, né? O torcedor me questiona muito, me critica, porque eu falo da SAF e não sou contra a SAF. Eu acho que a SAF, acho que o futebol é um baita negócio, se for bem gerido. E o que sempre me espantou foi o discurso do ex-presidente, que sempre teve um discurso muito maravilhoso de marketing e tal, e entregou o clube devendo muito dinheiro. Não sei se essa é a tua opinião também. No início o pessoal dizia que assim, Barão é contra a SAF. Não era contra a SAF. Eu era contra o assodamento que fizeram. Aquele vulco-vulco para empurrar. Quando começou todo esse processo, o Bahia ainda estava clube, eu disse, eu sei o que vocês estão fazendo com o Bahia. Eu sei onde vocês querem chegar. Porque eu já sabia
que tava vindo uma lei. Eu fico futucando tudo. Claro. Eu vou futucar tudo, leio tudo, vou ler, leio muito. Fora o fato de ter estudado, muita gente não sabe. Eu fiz jornalismo, mas aí parei, fui só pro rádio, concluí só a parte de rádio, no hoje Centro Federal Técnico da Bahia, que na época era a Escola Técnica Federal da Bahia. Fiz lá, professor Jefferson Beltrão, formei lá um ano. Acho que foi o que eu fiz estudando lá na Escola Técnica, que era um curso referendadíssimo. Fiz. É ali em Nazaré, não é o curso? Esse agora é Teba, o outro é de Escola Técnica, que é lá no Barbalho. Sim. Escola Técnica Federal. E aí, me formei em rádio, eu me formei, para quem não sabe, eu fiz teologia, sou formado em educação física, pós-graduado em fisiologia do exercício e pós-graduando em gestão esportiva. Eu estudo, preto. Eu não sou o neguinho, pretinho, o escurinho, como queiram chamar, que eu não tô nem aí, não ligo pra isso, que tá ali falando um monte de bobagem, não. Eu estudo pro que eu vou falar. Se é pra falar de algo que tem a ver com direito, eu fui estudar SAF. Comprei livro, fui a evento de SAF, fui ler a lei, fui entender. Então, assim, eu tenho... A máxima que eu criei foi essa, preto. Do ponto de vista do comprador, perfeito. Me diga um comprador para uma SAF relativa a futebol melhor do que o Grupo City. É verdade. Do ponto de vista do comprador. 12 clubes. Dos 12, só 2 ou 3 não são campeões. Todos já ganharam títulos. Um, então, nem se fala. É referência para o mundo. Você tem uma Premier League super concorrida, super disputada. A Premier League, tirando o brasileiro, que é uma incógnita, é o único campeonato que você tem pelo menos mais de 3 equipes postulantes a título. Lá você tem o United, Arsenal, Liverpool, Tottenham. Chelsea. Agora você tem o Newcastle, o Chelsea. Você tem o próprio City. Já falamos de 7. Então você tem pelo menos 7, 8 postulantes ao título. Os outros não. Na Espanha é Real e Barça. Na França é Real Madrid. Ou na França. Na França é PSG. Quando dá é o Lyon. E já foi o Lyon há muito tempo. Né? Na Itália é Juventus e Inter, e aí... Tá, então, qual que é a tua crítica, a fórmula que foi feita? Do ponto de vista do vendedor, do comprador, perfeito. Do ponto de vista do vendedor, uma merda. Exatamente. Vendeu a preço de banana. Perfeito. O Bahia foi vendido por um valor menor do que o que ele ganha com cota de televisão. Então, pra mim, a minha opinião, não é que o Bahia precisasse ou não precisasse de SAF. Pra mim... Quem geria o Bahia, quem gere ainda, porque ele ainda é presidente da associação, era incompetente. Perfeito. Incompetente. Perfeito. E os números comprovam isso. Ah, mas ele foi um grande gestor. Tá bom, ele pegou a gestão que largou pós-auditoria com 83 milhões de débito, ele pegou com 180 e poucos milhões. Entrega com 300. Poxa, como é que é bom gestor? O cara tem 100 e poucos milhões de débito, mais do que o dobro do que os outros 2 presidentes. Tendo 2 mandatos consecutivos. Como é que esse cara prestou, irmão? Exato. O cara duplica o débito que ele encontrou. E esse cara é grande gestor? É um cara que organiza contas? É um cara que o que ele toca reluz da ouro? Não, ele é bom de marketing. A conversa, o discurso é perfeito. Agora, a prática... A mesma crítica minha. Então, a minha crítica se resumiu ao quê? Não foi a SAF, que a crítica é sua, Preto. Eu acho que é o caminho. Claro. Tá? Um comprador foi... Você, além de um grande jogador de futebol que foi, você hoje é um empresário. Se você não gerenciar seu negócio bem, se você não gerir bem, não administrar bem, ele vai a pique. Vai. Futebol é um grande negócio no Brasil, embrionário. O que a gente acha que é muito dinheiro no Brasil, não é nada. Ah, não é nada. Não é nada. Quando você pega um jogo do futebol americano, que é o Super Bowl, comprar 20 anos de campeonato brasileiro, a gente não tá falando de 1 ano, 2, não. O dinheiro que é ganho no Super Bowl paga 10 anos de futebol brasileiro. Você quer comprar o campeonato brasileiro, quanto é? Você pega o dinheiro do Super Bowl, você compra 10 campeonatos brasileiros. 10. Quer dizer que uma final vale mais do que os 20 clubes do Brasil que se acham gigantes. E aí, por conta da soberba, da arrogância, da prepotência dos dirigentes, o futebol brasileiro é essa merda que é.